Olá, meus irmãos, bom dia a todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos em torno da palavra na nossa escola bíblica dominical. É uma satisfação, uma alegria estar com os irmãos, bem à distância, mas o Espírito que nos une é o mesmo, o Espírito de Cristo. Nós estamos estudando nesse trimestre não apenas a vida, mas as doutrinas que o apóstolo Paulo nos repassou, nos escreveu para nós, está registrado nas suas cartas. É o estudo das doutrinas de Paulo. E o título da nossa lição é Jesus, a mão amiga de Deus. Nós estamos na lição número 5. Eu pulei a lição número 4 porque eu quero vê-la mais adiante. Eu adiantei a lição número 5 e a lição 4, que fala sobre Cristo cósmico, eu vou deixar para o final, para a gente seguir esse caminho das doutrinas uma após a outra. O texto de base para a nossa lição de hoje é o texto de 2 Coríntios 5, de 18 a 20. 2 Coríntios, capítulo 5, de 18 a 20, que é um texto bem conhecido, é um texto muito dito, muito famoso. Nós estaremos fazendo a leitura dele agora, que diz o seguinte: convido a você que abra sua Bíblia no livro de Coríntios, segundo livro, capítulo 5, 18, que diz o seguinte: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 19, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. E o versículo 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Assim termina o versículo 21. E antes de nós abordarmos diretamente a questão da reconciliação, eu quero falar de um outro atributo de Deus que tem a ver com essa questão da reconciliação. Na semana passada nós falamos do amor de Deus e falamos da graça de Deus. Nós vimos que o amor de Deus ele é uma característica da essência de Deus. E a aplicação prática desse amor de Deus na nossa vida, nós chamamos da graça de Deus. Então, graça é esse amor prático. Na verdade, o tema da aula de hoje, Jesus, a mão amiga de Deus, que aborda, como eu falei, a doutrina da reconciliação, ele aborda esse tema. Mas antes de falar nesse tema, eu quero falar sobre a questão da misericórdia de Deus. Já vimos sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus, e agora eu quero falar um pouco da misericórdia de Deus. A Bíblia dá muita ênfase à misericórdia. Fazendo uma rápida pesquisa na Bíblia, no dicionário bíblico ou numa concordância bíblica, eu selecionei e observei 105 referências à palavra misericórdia. Então, em 105 partes da Bíblia, eu li a palavra misericórdia. O interessante é que dessas 105 partes, 60 dessas partes estavam no Velho Testamento e 45 no Novo Testamento, e muitas fazendo referência ao Velho. Portanto, se formos contar a quantidade de vezes que a palavra misericórdia ela aparece na Bíblia, são 105 vezes. E ela aparece muito mais no Velho Testamento do que no Novo Testamento. Só para vocês terem uma ideia, no Salmo 136, a palavra misericórdia é mencionada 26 vezes. A palavra misericórdia é mencionada 26 vezes só no livro de Salmos, Salmo 136. Mas por que será, José, que acontece isso? Porque a palavra misericórdia ela aparece tantas vezes ou mais vezes no Velho Testamento do que no Novo Testamento. E ao contrário, como nós vimos na semana passada, a palavra graça ela vai aparecer mais no Novo Testamento do que no Velho. Por que isso acontece?
A palavra misericórdia, ela aparece mais vezes no Velho Testamento, não que ela não apareça no Novo, mas ela aparece mais vezes porque a palavra misericórdia, ela se refere a questões negativas, enquanto a palavra graça se refere a questões positivas. Isto é, a misericórdia, ela fala da pobreza, ela fala da nossa condição presente, ela fala da nossa situação antes de Cristo. E a palavra graça, o termo graça, a ideia de graça, ela está relacionada à nossa condição da salvação. Portanto, a palavra misericórdia, que fala da nossa vida antes de Cristo, no Velho Testamento, ela aparece mais vezes. Enquanto com Jesus Cristo vindo ao mundo, a palavra graça é colocada e ela aparece bem mais vezes. Isso tudo que nos mostra os textos da referência bíblica. O sentimento que Deus tem para conosco, quando nós somos pecadores, é misericórdia. A obra de Deus, que Deus realiza em nós para fazer no seu Filho, é graça. Deixa eu dar um exemplo, porque eu estou dizendo que misericórdia está relacionada às coisas negativas. Suponha que haja uma pessoa necessitada conosco. Você ama essa pessoa, você sente tristeza pela situação desta pessoa, situação difícil que ela está passando. E se você não amasse, se você não tivesse compaixão dela, você não sofreria por isso. Não faria a mínima diferença. Mas como a gente ama, a gente se apieda, e aí podemos dizer, já que a gente sofre, a gente pode dizer que nós temos misericórdia daquela pessoa. Agora, se a sua preocupação mostra misericórdia pelas condições dessa pessoa, portanto, as condições dessa pessoa é uma condição negativa. Portanto, misericórdia aparece quando a situação é negativa. Mas quando essa pessoa é retirada da sua condição de carência para uma situação melhor, e você a ajuda nisso, e você colabora com isso, o seu amor entra em ação. Então, já não é mais misericórdia, mas a misericórdia transformou-se em graça, porque graça é a situação positiva. Entenderam bem essa distinção que eu quis fazer? Você usa de misericórdia na situação negativa. Você reconhece que uma pessoa está em situação negativa, ou você mesmo está em situação negativa, você clama, Senhor, tem misericórdia de mim. E aí quando vem, o Senhor atende com misericórdia, e a situação é mudada, a gente diz, obrigado, Senhor, pela sua graça. A sua graça me atingiu, a sua graça me alcançou. Nos evangelhos, há um relato de um homem cego de nascença recebendo uma visão. Isso se encontra em Marcos 10, 46 a 52. Marcos 10, 46 a 52. O que diz esse texto? Marcos 10, versículo 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Versículo 47. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ou tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas cada vez ele gritava mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 49. Para o Jesus se disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. E lançando a descer a capa, levantou-se no salto e foi ter com Jesus. E o versículo 52. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e o seguia estrada fora. Então, ao encontrar-se com o Senhor Jesus, esse cego, que a Bíblia o chama de Bartimeu, a Bíblia intitula, Bartimeu, ele não falou, Senhor, seja bondoso para comigo, Senhor, me ame, Senhor, olha para mim, Senhor. Não, Bartimeu só clamou uma coisa,
filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa foi a expressão dele. Então ele pediu misericórdia. Por que ele pediu misericórdia? Por causa da sua situação, por causa da sua cegueira, por causa do seu distanciamento de Cristo. E quando ele pede misericórdia, porque havia uma dificuldade na vida dele, havia uma dor presente. Mas você pode dizer, José, mas Deus não é amor? Precisa de misericórdia? O amor de Deus é suficiente? Só que o problema não é com Deus. O problema não é o amor de Deus. Quando ele pede misericórdia, ele não está dizendo que Deus não ama, mas ele está clamando, está falando dele. A situação dele só cabia pedir misericórdia, apelar misericórdia. Então, nós somos carne e não conhecemos Deus suficiente. Não possuímos fé suficiente, não possuímos muitas vezes coragem suficiente para entrar no trono da graça e pedir. Muitas vezes nós estamos tão abatidos pelas circunstâncias difíceis, muitas vezes nós estamos tão arrasados por algumas coisas que sobrevêm, que vem como uma onda e nos dá um caixote, nos quebra e nos lança na água, nos lança no mar. E aí nessas horas a gente só clama uma coisa: Senhor, tem misericórdia de mim, tem piedade de mim. E Deus se alegra com isso. Não ousamos dar ordem a Deus, mas posso pedir misericórdia a Deus. A gente não deve ousar dar ordem para Deus, mas esse pedido, Senhor, tem misericórdia de mim, o Senhor nunca deixa de atender. Porque a misericórdia fala do nosso estado, da nossa situação, de quem realmente nós somos, dignos de misericórdia. O que diz Efésios 2, de 4 a 5? Efésios 2, de 4 a 5. Esse texto de Efésios 2 diz o seguinte, de 4 a 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Olha que maravilha. Juntamos os dois, a misericórdia e a graça que nós somos salvos. Então, Efésios 2, de 4 a 5, que nós lemos, em que a situação for Ele é misericordioso para conosco, quando nós estamos mortos. Quando Ele é misericordioso? Para quando nós estamos nos sentindo mortos e perdidos pelos nossos pecados. Então, o que acontece após a misericórdia? É o que diz o versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Em 1 Timóteo 1,13, tem outra passagem bem interessante que eu gostaria que vocês lessem ou acompanhassem. 1 Timóteo 1,13 diz o seguinte, é o apóstolo Paulo falando para Timóteo: a mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois fiz na ignorância e na incredulidade. Ele diz que ele obteve misericórdia. Como é que Paulo obteve misericórdia? Antes de ser salvo, ele estava na condição de ignorante, na condição de insolente, incrédulo e até blasfemo, como ele mesmo coloca. Enquanto ele estava nessa condição, Deus teve misericórdia dele. Assim, você pode ver que a misericórdia tem a ver com as situações duras e difíceis do nosso passado. E no versículo 14, a gente vê que transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com fé e o amor que é em Cristo Jesus. Então, a graça, por outro lado, tem a ver com o aspecto positivo. Transbordou a graça. E ele diz, com fé e amor que é em Cristo Jesus. Entendendo, então, meus irmãos, a importância de você compreender o que é misericórdia. Porque a doutrina da reconciliação tem tudo a ver com a misericórdia. Podemos, então, agora avançar mais um pouco sobre esse tema da nossa lição de hoje, que é a questão da misericórdia e a reconciliação. E aí voltaremos ao nosso texto básico, que é de 2 Coríntios 5, de 18 a 20.
A Bíblia diz que o pecado é que faz separação entre nós e Deus. O pecado afasta o homem de Deus, afasta o homem do seu próximo, afasta o homem de si mesmo e até mesmo da natureza. Mas Deus, por sua grande misericórdia, tomou a iniciativa de nos aproximar dele, mesmo de nós buscarmos por ele mesmo, e essa verdade nos apresenta algumas lições importantes. Então, vamos ver que lições importantes o texto de 2 Coríntios 5, de 18 a 20, nos apresenta sobre a questão da gente buscar, da gente pedir ao Senhor, da gente clamar por misericórdia. Em primeiro lugar, no versículo 18, nós temos uma coisa muito importante, que o autor da reconciliação é o próprio Deus. O que diz aqui? Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo está nos dizendo que, embora nós sejamos os ofensores, embora nós tenhamos ofendido a Deus, é Deus que busca esse homem rebelde para reconciliar-se com ele. O texto também diz que o agente da reconciliação é Jesus Cristo, versículo 19. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, quando Deus enviou seu Filho ao mundo, seu único Filho, como nosso representante, como nosso fiador, como nosso substituto, como nosso mediador, então Jesus Cristo fez essa ponte de ligação entre você e Deus. Jesus Cristo fez essa ligação, ele fez essa reconciliação. É como se fossem duas margens separadas. De um lado, um homem afastado pelo pecado, e do outro lado, Deus, impossível transpor de um lado para o outro. Então, Deus sabendo que a gente não conseguiria transpor, e Ele nos ama e quer nos salvar, Ele enviou Jesus Cristo para ser essa ponte de reconciliação entre o Deus e os homens. É o que fala o versículo 18 e o versículo 19. E o apóstolo Paulo também nos ensina outras verdades. A primeira verdade que eu vejo, Deus não coloca em nossa conta a dívida. Embora Ele tenha e saiba que nós pecamos, que nós somos errados, que nós erramos e saímos do caminho do Senhor, no versículo 19, na parte B, ele diz: não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Isto é, Deus não coloca a nossa dívida na nossa conta. Ele colocou essa dívida na conta do seu Filho, na conta de Jesus. Somos perdoados, somos pecadores, a nossa dívida é impagável, a conta está no vermelho. Então, o que Deus fez para nos reconciliar com Ele mesmo? Deus, em Jesus Cristo, pagou a nossa conta, rasgou a nossa dívida, como diz o versículo 21, parte A. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós. Aquele que não conhece o pecado, Deus o fez pecado por nós. Então, em primeiro lugar, Deus não coloca na nossa conta essa dívida. Em segundo lugar, Ele lança a despesa da conta do seu Filho. Como? A Bíblia diz que Ele foi levando sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. Ele levou no madeiro os nossos pecados. Isso em 1 Coríntios 15, 3, nos diz que antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Isso aí está em Coríntios, capítulo 15, versículo 3. A morte de Cristo, portanto, não foi um acidente. A morte de Cristo não foi algo que aconteceu por acaso. Não, foi uma agenda. Uma agenda estabelecida no céu. Foi um plano estabelecido no céu. Foi um plano estabelecido na eternidade. Nós não temos mais dívida. Nós não estamos mais em débito no tribunal de Deus. Porque Jesus pagou a nossa conta. Em terceiro lugar, no versículo 21, na parte B, diz: para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isto é, Deus vai lá na sua conta, no tribunal do céu, coloca na sua conta um depósito de valor infinito. Ele dá um carimbo.
A conta está paga. Quitado o débito. Ele coloca esse carimbo. Porque toda a justiça de Cristo é colocada na nossa conta. Agora já não há nenhuma condenação, porque ele pagou a nossa conta. E o texto de Romanos 8:1 diz: agora, pois, não há nenhuma condenação os que estão em Cristo Jesus. E é nessa base que você e eu podemos ser reconciliados com Deus, porque o nosso pecado foi tratado severamente. Deus puniu o nosso pecado, e não em nós mesmos, mas na pessoa de seu Filho. Isso é a doutrina da reconciliação. Porém, no versículo 20 de 2 Coríntios, que é o nosso texto básico, existe também uma oferta que é feita. E essa oferta da reconciliação nos diz o seguinte, versículo 20: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo vos rogamos e vos reconcilieis com Deus. Então, o trabalho de Paulo era o ministério da reconciliação. Paulo tem como seu ministério promover a paz entre Deus e os homens. Paulo mesmo usufruiu da reconciliação e passou a pregar a mesma mensagem. Por isso ele diz: nós somos embaixadores de Cristo. Somos embaixadores desse ministério da reconciliação, de levar essa reconciliação aos outros. Ele usa a palavra aqui, embaixador. O trabalho de um embaixador é representar alguém ou algo em outro país, em outro local, em outra terra. Embaixador é diferente de mensageiro. Por que é diferente? Porque os mensageiros, ele transmite uma mensagem e voltam. Os embaixadores não. Eles, representantes do seu rei, eles levam a mensagem, mas eles ficam ali. Então podemos fazer uma seguinte comparação. Os anjos são mensageiros de Deus. Eles vêm na terra, tragam uma mensagem, como o anjo trouxe a Maria, ou fazem uma ação e voltam para o céu. Mas nós somos embaixadores de Deus, porque nós temos essa mensagem como a dos anjos, só que nós estamos aqui, nós estamos vivendo aqui e nós somos representantes de Deus na terra. Por isso ele diz, somos embaixadores por Cristo, ou embaixadores de Cristo. A gente sabe que esse texto ele foi escrito na Idade Antiga, no tempo do Império Romano. E nesse tempo haviam dois tipos de províncias. Havia as províncias chamadas senatoriais e havia as províncias imperiais. As províncias senatoriais, que eram governadas pelo Senado, eram províncias pacíficas, eram províncias que não apresentavam problema, eram províncias que já tinham se submetido, portanto havia paz naquela região. Por isso o Senado assumia o controle, o comando dessa região. Porém, quando havia iminência de revoltas, havia guerras, havia manifestação militar, porque havia tumultos e confusões políticas, a província não era chamada senatorial, mas a província era imperial. Então, Judéia era uma província imperial, porque ali não estava um representante do Senado, mas era necessário um representante do Império, e era um general. No caso da Judéia, na época de Cristo, foi o Pôncio Pilatos. Então, a Judéia era uma província imperial, e o imperador enviava seus embaixadores ou seus representantes para governá-las e manter a paz. Nós, como cristãos, somos chamados pelo Rei Jesus Cristo para servirmos como embaixador no mundo rebelde, no mundo que se rebelaram, no mundo que não acredita em Cristo e um mundo rebelde à palavra de Deus e a Cristo, e contra Deus. Mas o Senhor deu ao seu representante uma mensagem, que é a mensagem da reconciliação, a mensagem de paz. Dessa maneira, nós somos embaixadores por Deus, com a missão de proclamar a reconciliação com Deus. Essa é a nossa mensagem. O apóstolo Paulo foi um grande modelo para todos nós, que desejamos ser embaixadores eficazes. Ele serviu com humildade e serviu com compaixão. Paulo ensinava publicamente de casa em casa. Paulo ensinava nas sinagogas, até mesmo nas praças.
proclamando o quê? Que todos devem voltar para Deus, em arrependimento e em fé. E no livro de Atos, a gente vê os Atos dos Apóstolos, a gente vê várias ações de Paulo em relação a isso. Eu queria destacar uma delas, Atos, capítulo 20, versículo 20 e 21. Atos 20, 20 e 21. Que nos diz o seguinte a palavra de Deus: jamais, deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e vou ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, Paulo levou essa mensagem de Cristo por onde ia, e ele declarou fielmente todo o conselho e o propósito de Deus, como diz também o versículo 27. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Outra importante função do ministério de Paulo era alertar os cristãos sobre os hipócritas, falsos mestres que estavam distorcendo a verdade com a finalidade de atrair discípulos. Versículo 30 do capítulo 20 mesmo. Que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele. Irmão, como é atual esse momento? Então Paulo está nos comissionando que nós temos que falar do arrependimento, falar do amor de Jesus, nós temos que declarar o propósito e as condições de Deus, que enviou seu Filho ao mundo, e ao mesmo tempo combater aquelas pessoas que distorcem a verdade com a finalidade de atrair discípulos, como diz no versículo 30. Então Paulo enfrentou os judaizantes, que ensinavam erradamente sobre Jesus, perverteram o Evangelho, adicionando as obras da carne, como fosse um requisito para a salvação, como nós vimos na lição da semana passada. Porque com isso eles anulavam a graça e a graça da salvação. Então qualquer esforço humano que é direcionado ao Evangelho anula a graça de Deus. Então a nossa missão hoje em dia, como é de Paulo, como embaixador de Cristo, é levar essa mensagem de reconciliação e combater o bom combate, como ele falou que fez. O foco e compromisso com o Evangelho e com a evangelização de Paulo é refletido nos seus escritos. Em vários textos das suas cartas paulinas, ele fala da importância dessa reconciliação. E ele diz ainda no capítulo 1 Coríntios 9, ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se eu não fizer isso. Paulo não tinha vergonha do Evangelho, pelo contrário, ele sabia que havia apenas uma mensagem de esperança, apenas o Evangelho, porque no Evangelho observava-se a maior troca na história da humanidade. E qual foi, a José, essa maior troca da história da humanidade? É o pecado do homem sendo trocado pela justiça de Deus. Resumindo essa substituição misericordiosa em um verso de 2 Coríntios 5, 21, nós temos, e com isso nós estamos encerrando o nosso encontro dessa manhã. Versículo 21 de 2 Coríntios, capítulo 5. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a maior boa nova do universo. Essa é a maior troca. Saímos do pecado e tornamos justiça de Deus. Essa é a nossa obra como embaixadores, levar essa mensagem. E essa mensagem de justificação, justiça de Deus, será o tema do nosso próximo encontro. A doutrina da justificação, que nós estaremos vendo semana que vem. Portanto, meus queridos, a misericórdia de Deus, ela nos alcançou. Por isso, nós somos reconciliados com Deus. E sendo reconciliados, existe um chamamento. Um chamamento que a gente não fique só com essa mensagem para a gente. Assim como o apóstolo Paulo fez, nós temos que ir espalhar essa boa notícia a todos. Tenha a todos um bom dia, um bom domingo, um recomeço de semana. Todos os irmãos que estão nos acompanhando na nossa revista, da nossa lição, se quiserem ter uma prévia do que vai acontecer, estudem, por favor, o livro de Romanos. E eu chamaria a atenção
para os capítulos de 1 a 8, que vai ser a base do nosso próximo estudo. Então, a base do nosso próximo estudo será Romanos 1, de 1 a 8. Eu gostaria que você fizesse essa leitura nessa semana, para que na semana que vem, quando nós falarmos sobre a doutrina da justificação, a gente entendesse, a gente visse o que o apóstolo Paulo está querendo nos mostrar com essa parte. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe a todos os irmãos. Temos um bom domingo e agora um bom culto. Amém.